A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindos à edição do Torto e a Direito deste dia 11 de outubro. Boa tarde, Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio, que habitualmente aqui estão. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre as notícias mais recentes vinda das propostas do Governo, concertação social e orçamento. Já lá vamos. Para já temos notas de abertura. Ricardo Freixal, nota para a abertura do programa de hoje. Bem-vindo. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Bento Anastácio, Alberto Magalhães. Boa tarde aos nossos ouvintes. O meu lamento pelo crescente de violência no conflito ou da invasão da Rússia à Ucrânia, pelo crescente dos ataques, o meu lamento pelas vítimas, o meu lamento por toda essa situação que continua a pôr em causa a segurança de todos nós, a segurança europeia, eventualmente a segurança mundial. No último programa eu chamei aqui a atenção para o facto de lamentei aqui a má condição, a forma má como se circula automóvel na cidade de Évora e nos seus limites mais próximos e continuo, infelizmente, Évora continua a ser notícia pelas piores razões, não só e agora queria tocar aqui um pouco pelo aspecto da cidade, é um lamento, está feia, está suja, está cheia de população espontânea, herbácea, exuberante, que não é cuidada e que vai muito para além daquilo que os municípios eventualmente podem fazer no cuidar dos seus espaços mais próximos e, portanto, Évora não se quer assim. E, por outro lado, também tem sido notícia nos últimos tempos, por razões pouco nobres. Eu faço um apelo a todos os interventores em todos estes processos relacionados diretamente e indiretamente com a Câmara Municipal para que Évora comece a ser notícia por outras razões e que possamos todos estar melhor com Évora. Recebi ontem um vídeo que me chegou promovendo Évora face à candidatura da capital europeia para 2027, um vídeo muito bem trabalhado, com uma mensagem extraordinária, mas que, de facto, tem pouco a ver com a realidade da cidade atual. Eu sei lá que tudo melhore e que Évora esteja melhor e que nós passamos, não só para 2027, mas amanhã já, e para que todos possamos viver melhor também e que os problemas administrativos se resolvam e para que Évora não seja notícia pelas piores razões. Obrigado, Ricardo Freixal. De nota de abertura do Ricardo, passo para o Alberto Magalhães. Bem-vindo, Alberto. Nota para a abertura do programa de hoje. Olá, Luís, Bento, Ricardo, nossos ouvintes. Boa tarde. Eu trago uma pequena nota de abertura. Em Portugal, a monarquia ainda tem algum peso, sobretudo no que diz respeito a reis populares. O rei do bacalhau, o rei dos leitões e agora o rei dos catalisadores. O rei dos catalisadores reina lá para cima, para o Porto. Reinava. Reinava e eu acho que ainda reina. Foi dentro. É um interregno, isso é um interregno. Mas em breve voltará com certeza às ruas do seu país. Portanto, o rei dos catalisadores, escusado será dizer aos nossos ouvintes porque é que ele é chamado o rei dos catalisadores, suponho eu, foi detido foi detido 9 vezes já por causa de catalisadores, andar em contramão, em carros roubados, etc. Foi detido pela 9ª vez, 2 vezes em menos de 2 dias, as últimas 2 vezes. É um mecânico de 30 anos, coitado. E ficou finalmente detido em prisão preventiva. Porquê? Por roubar catalisadores? Por roubar automóveis? Não, senhora. Atropelou um ciclista e finalmente conseguiram prendê-lo. E tão só em contramão
suponho que na estrada da Circunvalação no Porto, em contramão, em viatura furtada e atropelou um ciclista. Finalmente ficou em prisão preventiva. Isto tudo porque os crimes menores, aqueles que dão menos de 3 anos de prisão preventiva, em Portugal podem-se colecionar, podem-se cometer em série, não sei se infinita, e não dão prisão preventiva, não dão lugar à prisão preventiva. Portanto, eles têm que ser soltos e ficarem com aquela medida de coação mais básica da apresentação numa esquadra de polícia, de vez em quando. Ora, eu propunha o seguinte: propunha que o Código Penal tivesse uma norma que dissesse o seguinte: quem cometer o mesmo crime mais de 3 vezes pode ser preso preventivamente. Quer dizer, era só juntar esta normazita ao Código Penal. Isto é uma sugestão que eu faço, eu leigo, faço aos especialistas. Juntavam esta normazita: quem cometer o mesmo crime mais de 3 vezes pode ir de grelha. Como contraproposta para acabar e como provocação, se não quiserem esta minha proposta, façam o seguinte: mantenham o Código Penal tal e qual, com estas aberrações, para alimentar o Chega. Tenho dito. Hora da nota de abertura do Alberto Magalhães. Alberto Magalhães, eu não me aguento. E como o Alberto Magalhães falou em monarquia, isto remeteu-me imediatamente para uma anedota. Eu não posso contar a anedota aqui, mas na anedota era alargado o período. Poder-se-ia prevaricar sem passar a pertencer a uma determinada classe de hábitos 11 vezes. Só passava a pertencer a partir da 12ª. Passo para o Bento Anastácio. Nota de abertura. Bento, bom dia. Boa tarde, bem-vindo. Eu gostava de continuar aqui com o bom humor com que o Alberto abriu a coisa. Mas fica difícil. Porque quando nós façamos um exercício, o comum do cidadão passa a ser profissional de uma força policial. Prende um cidadão ou detém um cidadão por crime de furto 1, 2, 3 vezes, 4, continua a ser solto. Se um dia o cidadão polícia se esquece que é polícia e fica só pelo cidadão, dá um par de bufatadas a um gajo desse e eu molho de brocas. Mas pronto, não era disso que eu queria falar, apesar de vir mais ou menos a talho de foice as imbecilidades, as coisas completamente incapazes de a gente explicar neste país. Isto pode parecer anedota, mas infelizmente não é. Os atletas júniores e séniores de patinagem artística, para irem representar, sublinho, para irem representar a seleção, Portugal, integrados na seleção nacional no próximo europeu, ou têm dinheiro para pagar as passagens e o alojamento, ou não vão. Isto não é... Eu acho que nem no Burkina Faso, agora a seguir ao golpe, isto seria possível. Depois vem aqui Del Rey com mais uma medalha, mais não sei quê, não sei quantos mais, como por exemplo um dos miúdos que anda a fazer um peditório. É que aquilo não é mais que isso, um peditório, para poder ir a um campeonato da Europa manter o seu título. Nós estamos a falar de uma prática, da prática desportiva, para além do futebol e dessas coisas que aquilo é um negócio. Estamos a falar de centenas de milhares de miúdos que praticam este desporto e outros. A patinagem é um desporto que é praticado em Portugal há dezenas de anos. Temos tradições não só na patinagem artística, se para já não falar no hockey de patins, etc, etc. Nós temos uma
população jovem cada vez mais sedentária, cada vez a criar problemas futuros para o Serviço Nacional de Saúde, etc, etc. Já para não falar de jovens que, por estarem no desporto, não se tornaram reis de qualquer coisa. Mas eu queria deixar aqui isto como nota de reflexão. Quer raio de país, quer raio de governo, não é de país, desculpem, o país não tem culpa nenhuma, que raio de governo é este, capaz de fazer todas as ações de propaganda estou a começar a neste momento, desculpem, ultrapassar os limites. Para a rádio, eu devo dizer que pensem bem, que raio de governo é que nós temos, que trata assim os miúdos que se dedicam a vida a uma coisa saudável. Um miúdo para chegar a um campeonato europeu, do que quer que seja, fica a nota, tem que trabalhar muito. Por favor, façam menos cartazes, deem menos festas, deixem os miúdos irem ao campeonato da Europa. Das notas de abertura deste Torto e Direito, partimos para o primeiro tema, para o tema que trazemos da agenda. Tanto o acordo de concertação social que foi apresentado pelo Governo no domingo à tarde e depois, na segunda-feira, foi apresentado um orçamento, a proposta de orçamento para 2023. Há um acordo de concertação social com propostas de longo prazo. Ricardo Freixal, das medidas apresentadas, que comentário lhe apraz fazer? Bom, discutir o orçamento apoiado também nesse apoio de concertação social aqui no programa e aqui em 2 ou 3 minutos que vou ter à minha disposição é difícil até porque também não somos especialistas em matéria de economia, em matéria de concertação social, mas o que salta à vista destas propostas de orçamento é que bom, existe uma... Teoricamente, os orçamentos são... bom, não são podem contribuir para medidas para o consolidar de políticas e de estratégias estruturantes, mas são apenas veículos, são ferramentas de utilização anuais, não é? Não se prevê. E então, não se prevê que tenham, embora possam estar inseridas em estratégias a longo prazo, a médio prazo, mas são regulamentações para o ano e por isso é que são anuais, não é? Mas este orçamento visa, teoricamente, visa o quê? Bom, do ponto de vista da macroeconomia, visa diminuir, promover um crescimento de 1% para 2023, visa também diminuir a nossa dívida pública e baixá-la até 110% do PIB, visa também algumas atenuantes no que diz respeito à melhoria da condição de vida dos cidadãos, aumentando o salário mínimo nacional, tentando também um aumento das pensões. Neste aspecto individual, vamos lá, dos particulares, há aqui aspectos que são discutíveis e que deixam muitas reticências, nomeadamente a capacidade que cada um de nós tem, que aqueles que têm um rendimento abaixo de 2.700 euros mensais, de poder, por exemplo, deixar uma medida que eu captei na diagonal, poder eventualmente, desde que tenham créditos à habitação, diminuir a sua capacidade de ser retido algum montante na fonte, mas que depois vai ser cobrado. Eu não sei o que é isto, não sei, não, quer dizer, isto não resulta muito eficaz a médio prazo, eu não falo a longo. Não me lembro ao mais pintado, Ricardo. Não, portanto, isto é aqui uma operação que nem é sequer uma operação financeira, nem é bancária, é uma coisa estapafúrdia, é esquisita. E portanto, há aqui coisas que de facto vão ser com certeza, e tal como o ministro Medina diz, há aqui motivos para choques e adversidades com os quais o governo vai ser confrontado na execução deste orçamento. Do ponto de vista das empresas, teoricamente, poderia haver uma tendência para um alívio fiscal. Eu esqueci-me há pouco de referir que, relativamente ao nosso programa,
é mais ouvido do que aquilo que nós pensamos. Eu ouvi o discurso, uma parte do discurso do Carlos Moedas no dia da comemoração da República, e uma das coisas, não sei se o senhor, eu acho que o senhor se extravasou um pouco na competência, no âmbito da sua intervenção no dia da República, mas fez um reparo e disse que atenção, porque temos que fazer baixar a carga fiscal. E terá ouvido o ator tinha direito outro dia, com certeza, que eu remeti para esse ponto também. Mas aqui, o alívio da carga fiscal é fundamental, quer nos contribuintes particulares, naturalmente, quer nas empresas, que é isso que vai fazer com que... Bom, esse alívio da carga fiscal não quer dizer que seja uma diminuição da quantidade de impostos que chegam ao bolo para distribuir depois. Não. Eventualmente poderemos alargar, se calhar, a base de incidência dessa carga fiscal, modelá-la e fazer com que esses recursos continuem a não ser escassos ou tão escassos quanto são sempre escassos, mas era uma forma de depois podermos, a partir daí, estabelecer estratégias. Porque, de facto, o orçamento não tem que ter, mas o governo, o Estado, o país tem que beneficiar de grandes projetos. Beneficiamos de projetos como, sei lá, como o Porto de Sines, beneficiamos de projetos como foi o Alqueva. Neste momento não temos propriamente um projeto ao qual o orçamento esteja sujeito para uma estratégia estruturante de uma forma sustentada. E aí é que é o meu problema, quer dizer, não é só sobre este orçamento, as minhas reticências não são só sobre este orçamento, mas são sobre que este orçamento devia estar incluído numa estratégia mais ampla, estruturante, para que o país e todos nós, naturalmente, pudéssemos viver bem. Passo para... Vou acreditar só para a última, vamos ter tempo para falar nisto, mas ainda... o Presidente da República, que anda não sei por onde, disse que ia estar atento. Bom, esperemos que esteja isto e outras coisas que vamos falar depois a seguir. Alberto Magalhães, o Ricardo faz uma alusão que entende que deve estar associada ao orçamento um propósito estratégico de projeto no país. Aparentemente, o que é dado a entender é que o orçamento tem como propósito a redução da dívida e ter as contas certas. Será isso? O que é que dizes da proposta de orçamento e deste acordo de concertação social que foi apresentado pelo Governo com um acordo de longo prazo entre os diversos parceiros sociais? Tenho que dar os parabéns ao Governo e ao Primeiro-Ministro. A coisa andava mal para os lados do Governo, com muitos casos e casinhos, e em 3 dias o panorama mudou completamente. O Governo empochou os parceiros sociais, meteu-os no bolso, com um acordo de concertação social, e parte para a discussão do orçamento na Assembleia, já com esse acordo dos parceiros sociais, e portanto vai ser um passeio em São Bento sem dificuldade nenhuma. O Presidente da República queixa-se do demasiado otimismo do Governo e tem uma certa razão. Quer dizer, anuncia-se, pelo menos o FMI e o Banco Mundial anunciam uma recessão ao nível planetário. De certeza que vai haver recessão, pelo menos na Alemanha e no Reino Unido. Há uma guerra na Ucrânia que pode degenerar numa guerra nuclear. Há uma crise energética, em grande parte motivada pela Rússia e pela invasão que a Rússia fez à Ucrânia, e o que aumentou a energia, o custo da energia para níveis nunca vistos. A OPEP resolveu produzir menos petróleo para não deixar o preço do petróleo descer. Nada, mas nada perturba o otimismo do Governo. Vai haver recessão planetária? Não. Em Portugal não vai haver recessão, vai haver um crescimento de 1%. Qualquer coisa. Em relação àquilo que tu estavas a perguntar, se o objetivo era descer a dívida, o objetivo do Governo não precisa de ser descer a dívida, porque a dívida desce automaticamente com a inflação. E portanto, com a inflação o PIB aumenta e o PIB diminui, aliás, e a percentagem do PIB, o PIB aumenta e a percentagem da dívida diminui
relativamente ao PIB. Portanto, o governo não precisa de fazer nada para a dívida descer para 110%. 110,8%, se não me engano. Em relação aos parceiros sociais, decidiram que mais valia um pássaro na mão que dois a voar e entraram no jogo, na jogada do governo, com um plano, um acordo plurianual, um acordo para 4 anos, em que os patrões vão conseguir pelo menos alguma coisinha do plano de reestruturação e resiliência, não é assim que se chama, o PRR, e vão estar caladinhos para não ouvirem a Ministra da Agricultura ralhar-lhes por andarem a conspirar contra o PS, E em relação ao GT, como é normal e é costume, vota a favor do acordo, assina o acordo, e a CGTP, como é normal e é costume, não assina o acordo, e assim vamos cantando e rindo, vamos para uma inflação que, segundo diz o Fernando Medina, o nosso Ministro das Finanças, baseado nas melhores previsões, será de 4%. A gente não sabe lá se é de 4%, se é de 20%. Não sabemos, mas eles querem ser otimistas. E, portanto, são 4%. E com a concertação social no bolso, a discussão e aprovação do orçamento na Assembleia vai ser um passeio para o Governo. Os do contra não contam. Quem for do contra desmancha prazeres. Que está-se mesmo a ver que é tudo a favor, os patrões, os trabalhadores, é tudo a favor. Agora, quem é que se vai atrever a ser do contra? Bem, faço essa pergunta ao Bento Anastácio sobre este acordo. Houve um acordo de concertação social, como o Alberto aqui disse, com um acordo entre os habituais parceiros. A CGTP normalmente não assina este acordo. Como é que analisas o que foi proposto e o que foi então entendido como até medidas de médio prazo entre parceiros sociais, nomeadamente para o crescimento dos salários? Não é a primeira vez que digo, e não será outra, que eu sou absolutamente contra essa coisa da concertação social. Não há concertações sociais, há conflitos de classe. E depois há um lado, o capital, que sai beneficiado. Mas não podem negociar o capital e o trabalho? Não podem concertar. São coisas diferentes. Podem tentar chegar a acordos, resolver problemas das empresas, não com intermédio do senhor governo poderoso a fazer o que quiser. Dizer que a coisa é uma... eu não encontro melhor termo para este acordo que pantominice. Isto é pura e simplesmente uma pantominice. Primeiro, parte do princípio que a inflação média nos próximos 4 anos será de 2%. O Sr. Medina ou muda de dealer, ou então acha que nós somos todos atrasados mentais. Diz ele que isto foi uma coisa excepcional, quando toda a gente sabe que a inflação e a baixa no crescimento económico vem aí. E não são nenhuns perigosos esquerdelhos a dizerem isso. É o Fundo Monetário Internacional. Portanto, só o Costa e o Medina é que não viram. Não viram eles para dar a cabo dos nossos bolsos e para pôr toda a gente em piores condições do que já está. Daquela concertação social, a única coisa que sai é a baixa de impostos às empresas, mas mesmo assim com muita manhosice ali pelo caminho. A partir do momento em que nós temos os índices macroeconómicos todos faralhados, aquilo não atiraram para ali uns números que lhes dava jeito, que não tem nada a ver com a realidade. Toda a gente sabe que a inflação nunca foi em altura nenhuma
uma coisa passageira, quanto mais uma com as bases que tem. Toda a gente faz, e não se fala nisso porque não dá jeito. Se formos ver os índices das bolsas de todos, mais importantes por aí fora, estão todos abaixo, mas muito abaixo do que estavam. Portanto, a desvalorização do capital vem aí e está para ficar. Junta-se a isto a inflação e depois não venham cá com histórias do que a flutuação dos combustíveis pode ser controlada. Não pode ser controlada coisa nenhuma, até porque não lhes interessa, antes pelo contrário. A seguir vem com um orçamento que é uma anedota pegada, como se aqueles... Eu vou dar... Bento, se concordares, eu dou-te hipótese de falar do orçamento, dá só a pista para passar ao Ricardo, para lançar também aqui uma questão ao Ricardo, mas sobre a questão da concertação social. Antes de começar no orçamento, eu vou-vos deixar aqui um dado curioso. Vem outra vez nas opções plurianuais, nas obras, nem para as obras. Outra vez a mudança da cadeia de Lisboa. Só dizer aos meus amigos que a primeira vez que aparece no orçamento a mudança do Instituto Prisional de Lisboa foi em 1913. Portanto, vamos lá ter atenção, os orçamentos são o que são. Bem, passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, há no Acordo de Concertação Social algumas metas definidas, como convergir com a média da União Europeia no peso das remunerações até 2026. Seria ótimo. Rapidamente. Acelerar para 2% do crescimento da produtividade também até 2026. O certo é que há aqui um acordo entre os vários parceiros, com exceção da CGTP, como já aqui frisámos. O que é que isto significa e qual a sua análise, este acordo agora alcançado, olhar com objetivos até ao final da legislatura, não ser só para o próximo ano, mas até ao final da legislatura? Bom, como eu disse, eu não conheço no pormenor a discussão à volta da concertação social. Agora, as premissas que o Luís Matias aqui apontou, seriam ótimas que se cumprissem no mais curto espaço de tempo, para que nós estivéssemos de facto integrados nesta Europa, neste conceito de Europa, de pleno, completamente integrados, de pleno direito, com o cumprimento das nossas obrigações e também com o benefício do facto de sermos cidadãos europeus, a convergir em tudo aquilo que é a política europeia, naturalmente também a política social. Luís Matias, eu não vou dizer que é utópico agora, de facto, o Bento riu-se, eu também me deixei rir aqui. O caso não é para brincadeira, mas seria muito bom que a concertação fosse muito mais para além daquilo que é o acordo político que vai beneficiar não sei quem, mas que no curto espaço de tempo, infelizmente para nós, cidadãos, nos vai beneficiar de acordo com aquilo que seriam as nossas pretensões, ou que seria eventualmente o âmbito da concertação. Eu deixo aqui este aspecto da discussão, e uma vez que o Luís Matias falou há pouco também, ou foi o Alberto Magalhães que tocou aqui na Ministra da Agricultura e nas políticas, não é puxar aqui a foice para a minha seara, mas quando eu falei da falta de projetos e da falta de estratégia estruturante, eventualmente de uma forma sustentada, à qual devia estar sujeita o orçamento devia ser de facto uma ferramenta para o cumprimento desses grandes projetos, desse âmbito mais lato. Eu remeto-nos aqui, neste programa, para a discussão seguinte. No caso concreto da agricultura, nós estamos aqui a entrar no cumprimento do novo quadro comunitário de 23-27. O quadro comunitário anterior terminou em 2020 e tem estado em discussão até agora. E é confrangedor, e isto denota de facto a falta de estratégia, perante o otimismo descarado, às vezes descarado, dos nossos membros do governo. Eu já não falo em governantes, e também da Ministra da Agricultura incluída. Imagine-se que
a entrar em execução o novo quadro comunitário em 1 de janeiro de 2023, neste momento, o Gabinete de Planeamento do Ministério não tem definidas as normas segundo a qual todos aqueles que são interventores no processo devem regir. Isto é gritante, isto denota um pouco o navegar à vista que está a acontecer. E o navegar à vista com vistas muito curtas e só muito amplas no que diz respeito ao descaramento de que esteja tudo bem para isto parece o país das maravilhas quando não é. Portanto, o mais essencial falta, ou seja, nós não sabemos neste momento. E esta não é uma questão de subsídios, não é uma questão de ajudas, é que nós estamos sujeitos aqui a regras comunitárias muito rígidas que têm que ser cumpridas para a satisfação de todos os ajudas que orientam a nossa política. Estamos a intervir no processo, estamos já a começar a instalar culturas que vão ser abrangidas pelo quadro que vem agora a entrar em janeiro de 2023, é o próprio Governo que diz isto, e normas não há. Portanto, isto denota bem. Eu falo apenas, este setor que é aquele que eu mais conheço e que me diz respeito mais no âmbito também do meu desempenho profissional, e que nota bem como é que nós podemos esperar, mesmo com muito boa fé, como é que nós podemos esperar que as coisas corram bem se o mais essencial falta. E, portanto, oxalá que... Porque uma coisa é o otimismo, a previsão, às vezes, enfim, que nós vemos logo, dá vontade quase de rir, infelizmente, e outra coisa é depois o cumprimento desse orçamento, o cumprimento dessa estratégia que não existe e que do incumprimento deste orçamento vão resultar incómodos naturalmente para a população. Ora, E sobretudo para aqueles que são mais vulneráveis. Não é? Está clara a leitura que o Ricardo faz. Alberto, neste acordo de concertação social, entre várias medidas, há uma relacionada com a utilização do Fundo de Compensação do Trabalho, o tal fundo de emergência, digamos assim, em caso de desemprego, mas que as empresas agora possam começar a utilizá-lo também para financiar a qualificação e formação certificada dos trabalhadores, ou seja, utilizá-lo para outros fins. É uma das alterações, não se estará aqui a correr o risco de estar a tirar dinheiro de um local que é constituído para emergências? Acho que sim. Há várias coisas como essas no orçamento que eu ainda não percebi bem. Eu gostava de retomar aquilo que tu perguntaste ao Ricardo sobre o aumento como é que é? O aumento das remunerações do trabalho para apanharmos a Europa, não é? Exatamente, sim. As metas estabelecidas, nomeadamente, convergir com a média da União Europeia no peso das remunerações do PIB até 2026 e acelerar para 2% o crescimento da produtividade até 2026. E aumentar a participação do trabalho no PIB para 48%. Do PIB, não é? Exatamente. É esse o valor que está no gráfico, 48,3%, exatamente. Eu acho isso muito difícil, lá está, eu acho isso demasiado otimista, até porque o acordo de concertação social diz-nos que em 4 anos os salários devem aumentar cerca de 20%. Mas isso praticamente cobre a inflação que eu espero. Reparem que a inflação este ano vai ficar perto dos 8%, o que é quase metade dos 20%. Não é? Para o ano o governo conta com uma inflação de 4%, mas eu acho muito difícil a inflação para o ano ficar-se pelos 4%. Veremos. De qualquer maneira, não me parece que as metas sejam muito realistas. Parece-me antes que são mais otimistas do que deveriam ser. Bento Anastácio, metas também mais irrealistas do que aquilo que são no Orçamento do Estado também, ou não? Aquilo foi o acordo da concertação, um espetáculo para inglês ver e para nós tomarmos consciência do que de facto vale e quais são as intenções do governo que nós temos. Quer dizer, não vale a pena estarmos a pensar que vêm aí tempos dourados.
Tudo indica que vamos entrar numa recessão, numa crise profunda, onde o poder de compra dos salários e das pensões vai descer brutalmente. E diz-nos o senhor Primeiro-Ministro, com aquele ar de rapazinho, com um alto nível de inteligência, que vai aumentar 20% os salários. Só falta dizer que o poder de compra vai aumentar, que o sol vai brilhar todo o ano e que a única coisa que ele não garante é que venha chuva. De resto, este orçamento, ao que me parece, garante tudo o que é absolutamente ingarantível. Nós continuamos com um orçamento de meninos bem comportados. Diz o senhor que o que interessa são as contas certas e então, para que haja as tais contas certas, vale tudo. Vale tudo, desde obras que não se fazem e continuam nos orçamentos para passar ao lado, fazem-se todas as manhosices para acertar orçamentos. E pronto, e neste momento o que me parece é um documento em que tem as despesas que são os mini essenciais e depois inventaram umas receitas e inventaram inclusive baixas de impostos. Onde é que a gente consegue ver uma baixa de imposto num orçamento de austeridade? Porque isto é de facto um orçamento austeritário, como todos os orçamentos em que se prevê a baixa do crescimento do rendimento disponível das famílias. Quando nós temos um orçamento que prevê a inflação superior aos salários, não consigo perceber onde é que está a bondade deste orçamento. A mim parece-me que a única saída para este orçamento, e obviamente que a CGTP não poderia ter assinado uma coisa destas, o único caminho é a luta. E iremos a ela, lá estaremos. Ora, eu há anos que não vou a manifestações nenhumas. No sábado lá estarei em Lisboa com os meus camaradas da CGTP a gritar, quanto mais não seja para libertar energias e mostrar a estes senhores que nós não andamos daqui todos a dormir. E, mais uma vez, fica a certeza que é pela luta que lá vamos. Nesta Torta e Direito, passamos para o segundo tema que nos traz o Ricardo Freixal, a ética na política e no desempenho de cargos públicos. Tenho a ideia que não é a primeira vez que o Ricardo aborda ou quer abordar questão semelhante, mas agora deverá estar relacionado com os temas mais recentes sobre relações familiares e negócios no governo e titulares do governo. É isso, Ricardo? Vamos ouvir o Ricardo Freixal, já a seguir assim que ele ligar o microfone. E julgo que agora já o vamos agora ouvir. Sim. Exatamente, agora sim. Vamos acertou o Luís Matias. Eu devo dizer que não me dá gozo nenhum trazer para aqui a discussão destas questões e muito mais gostaria que elas sequer não fossem motivo para conversa e também aqui neste espaço nobre da Diana. Mas é evidente que não podemos ficar alheios a esta onda de acontecimentos relacionados com membros do governo ou que desempenham cargos públicos em empresas públicas. Isto de facto não está bem. Eu socorri-me aqui da Joana Amaral Dias, não porque a siga a 300%, não sigo. Mas mais segues menos. Mas porque de facto é uma ou duas intervenções públicas que ela teve, eu revi-me completamente nelas e disse, olha, parece que foi de propósito, porque de facto o Luís Matias e os nossos ouvintes, a imprensa de Pedro Nuno Santos já se destacou e já trouxemos para aqui Pedro Nuno Santos pelo pior dos desempenhos quando da questão do aeroporto e dessa coisa toda. Depois somos confrontados com o facto da empresa de Pedro Nuno Santos e do seu pai fazer negócios com o Estado, violando o regime de exercício de funções por titulares de cargos públicos.
Depois, a empresa em que trabalha, uma irmã da Secretária de Estado da Proteção Civil, celebrou contratos com o Estado, vendeu equipamentos ligados ao Ciresp, a entidades do MAI, vários por ajuste direto. Depois, a empresa do marido da ministra Ana Abrunhosa recebeu fundos comunitários da entidade tutelada pela mulher. O Ministro da Saúde tomou posse em absoluta incompatibilidade e ilegalidade face às leis do Estado e ao desempenho de cargos públicos. Tem todo um histórico ligado para trás, já não vamos falar nisso, àquele período socrático de muito má memória para todos nós. Ou seja, tudo isto somado revela e transborda a soberba e a impunidade que não é normal. Portanto, esta rapaziada, Bento Anastácio, já não é uma questão só da mulher de César para ser séria, tem que ser séria, não. É que tudo isto aqui, a maltinha, esta, pratica já tudo, atos contrários à lei, à tripa forra. E eu não acredito que estes políticos não tenham, nem saibam quais são o seu dever de comportamento ético relativamente às eventuais incompatibilidades ou conflitos de interesses em relação ao desempenho do cargo público, dos cargos públicos. E depois, depois percebe-se, no meio desta história toda, o embaraço do PS quando uma deputada exige publicamente a falsificação do mato parlamentar, quer dizer, legitima-se já praticamente tudo. E depois, relacionado com a Ministra da Justiça também, autora de pareceres invocados na caída de Pedro Nuno, veio agora alegar que o marido perdeu fortuna com a sua passagem pelo governo. Ou seja, já vale tudo. Já vale tudo. E depois, não é só no governo, é depois nas empresas públicas. A administração do Banco de Portugal vai subir no próximo ano os salários para o nível mais alto desde 2009. Isto é o Regabof. Quem é que lá está? Disto tudo desde que Centeno apareceu. Os administradores da BP, aquela empresa que reúne mundos e fundos à custa dos aumentos dos combustíveis, à custa do desempenho no trabalho e na produção de riqueza das nossas empresas, aumenta os seus cargos administrativos e as suas mordomias. A TAP, a tal empresa que tem 80 aviões, 79 administradores, compra 79 BMWs, depois já diz que poupa com essa operação, validada por Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, diz que vai poupar, mas poupar o quê? Gasta mais 3 milhões de euros e diz que vai poupar o raio que parta para andarem montados em latas. Quando foram para a TAP, eventualmente andavam com uma atrás das costas ou estão montados num burro, ou mesmo que andassem montados em BMWs, eram eles que os pagavam. Todos nós, se calhar, já fomos diretores de serviços e não andamos aqui a receber mordomias pelo desempenho público que temos. Portanto, tudo isto é muito, e é uma incompatibilidade tremenda entre aquilo que devia ser a ética, não só na política, mas também, sobretudo, no desempenho de cargos públicos. Agora, espera, resta saber o que é que o Presidente Marcelo diz tudo isto. Isto valida umas coisas, valida outras. Sim, para concluir, então, Ricardo. Não, para concluir apenas que não há prazer nenhum em estar aqui a desancar. Não há prazer nenhum em estar aqui eventualmente a roçar quase a lavagem de roupa suja, que não somos nós que a sujamos, que é suja, que nos aparece suja. Mas, de facto, nós não podemos aguentar mais isto. Bento, dá-me vontade de ir para a rua, não é para a manifestação da CGTP, mas já para uma manifestação que eventualmente seja muito mais lata e que se insurja contra isto. Até quando? Quando é que nós temos que aguentar isto? E como é que não há recursos que cheguem, não há orçamentos que cheguem para esta história toda? Está lançado o tema pelo Ricardo Freixal. Admitia que o Bento daqui a pouco fosse dizer ao Ricardo para o acompanhar na manifestação do fim de semana. Já vamos saber se ele diz isso ou não. Alberto Magalhães, que análise fazes tu a este tema que nos traz o Ricardo sobre a ética na política e no desempenho de cargos públicos, com um leque de críticas tão vasto que ele aqui nos traz? Há coisas em que acompanho o Ricardo, outras em que não o acompanho de maneira nenhuma. Vamos lá ver. Vamos tentar ser
metódicos. A ética na política e no desempenho de cargos públicos é o tema. Eu há algum tempo que ando interessado neste tema, desde que ouvi um político desculpar um problema ético, dizendo que a ética é a lei da República. Ora, as leis que são para cumprir não contemplam todo o espectro da ética. Há coisas que são pouco éticas, há coisas que, do ponto de vista ético, são mal feitas e que, no entanto, não são proibidas por lei, não vão contra a lei. Por exemplo, mentir. Mentir nem sempre pode ser castigado por uma lei. Há mentirosos que infelizmente não vão presos, infelizmente, entre aspas, não vão presos porque não há nenhuma lei que cubra as suas mentiras. Portanto, uma coisa é a lei, outra coisa é a ética. As leis são para cumprir. E num Estado de direito, as leis são mesmo para cumprirem. O comportamento ético discute-se e sanciona-se nas eleições. O comportamento ético dos políticos não é para irem presos, é para serem demitidos ou não serem reeleitos. É assim que se faz em relação ao comportamento ético. Agora, em relação aos casos concretos, eu acho que nos casos que se tem vindo a público em relação a este governo, alguns têm toda a razão de ser, outros não têm razão nenhuma. Por exemplo, os do Manel Pizarro, o atual ministro da Saúde, não tem ponta para onde se lhe pegue. Quer dizer, o homem ser casado com a bastonária da ordem dos nutricionistas, o que é que isso tem? Quer dizer, delega num secretário de Estado que, obviamente, e está o caso resolvido em princípio. Ou querem que a mulher deixe de se demita de bastonária. Quer dizer, não tem sentido absolutamente nenhum. Em relação o problema dele tem a ver com a empresa dele, não é com a mulher. Em relação à empresa dele, o homem desfez da empresa no prazo legal, que são 60 dias. Portanto, também... E está tudo bem. E fica tudo bem. Fica tudo Claro que bem. fica tudo bem, porque o homem não se serviu do cargo de Ministro da Saúde para beneficiar a empresa. Desfez da empresa, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, claro que fica tudo bem. Neste caso não há ponta para onde se lhe pega. Caso diferente é o do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Aí calma lá, porque aí já não é um problema ético, é um problema legal. E como eu disse, as leis num Estado de Direito são para cumprir, sejam bem feitas ou mal feitas. Quando são mal feitas, o legislador deve reformá-las, reformulá-las e fazê-las bem feitas, que não é o caso. Isto é, no caso da lei que impede o ministro Pedro Nuno Santos de ter uma cota numa empresa que faz, ou melhor, que impede a empresa onde ele tem uma cota de fazer negócios com o Estado. Essa lei, em 2019, foi alvo de um parecer numa reformulação anterior, foi alvo do parecer da PGR. Ora, o parecer era negativo em alguns aspectos, dizia que a lei era obscura e que tinha que ser mudada. Porquê é que não mudaram a lei em 2019? Porque estão a marimbar para as leis. E se calhar também falharam menos vezes que o rei dos catalisadores e, portanto, ainda têm direito a estar cá fora. Não vão dentro, não vão dentro. Ricardo, você já falou até demais. Eu só estava a tossir. O Alberto também estava a tossir. Estava a tossir e eu falei. Estava a tossir, eu também. À vontade, se favor. Boas melhoras. Mas, Alberto, então, para concluir, para eu passar depois ao Bento, então. O meu mal é tosse. Não, a lei... Não, eu queria ser sintético, mas ao mesmo tempo rigoroso. A lei não é desmentida no que toca ao ministro.
o parecer da PGR não diz nada contra a lei. A lei trata de 3 casos diferentes. Um caso em que a empresa é do ministro ou do ocupante de cargo público. O caso, e neste caso o parecer da PGR não tem nada a dizer. É óbvio que um ministro não pode ser ministro e ao mesmo tempo ter negócios com o seu ministério ou com outros ministérios. O caso em que a empresa é de familiares, e aí é que o parecer da PGR se aplica. E depois existe o outro caso que o Pedro Nuno Santos e os seus parceiros de governo têm tentado omitir e escamotear, que é o caso em que o ministro mais os familiares, determinados familiares, têm mais que 10%. E no caso, o ministro mais os seus familiares têm 50%. É que o ministro tem 1%, mas o pai tem 44% ou 45% e a mãe tem 5%. Portanto, dá isto tudo a mais a irmã, que também tem 1%. Eu sei que ao todo dá 50%. E aí o parecer da PGR não desmente que a lei não diz que a lei é inconstitucional. Parece-me certo? Claro. Isto é, a lei é para cumprir. O ministro tem que se demitir. Esta é a verdade e é um caso completamente diferente do caso da Ana Abrunhosa, em que o marido tem direito a pedir fundos europeus, como é óbvio, não se pode... Tenho de passar então ao Ricardo, ao Alberto. Está bem, então perdão, vou-me calar. Alberto. Tem de ser, já vais aqui com 7 minutos, tenho mesmo de passar para... Exato. Ficou claro, julgo, o pensamento e a análise que fizeste dos vários casos. Passo ao Bento Anastácio para o comentário do Bento, este tema que nos traz o Ricardo Freixal sobre a ética na política e no desempenho dos cargos públicos. A ética, como diria a minha avózinha, era verde, veio um bilro e comeu-a. Era o que ela costumava dizer a respeito à vergonha. Vamos lá ver uma coisa. Estas questões dos membros do governo e da forma como se lidam com negócios, a lei não é suficientemente explícita nestes casos. Porque se for levada ao extremo, ninguém que alguma vez tenha trabalhado ou que tenha alguém na família que trabalhe não pode ser governante. Voltamos à monarquia, em que eram governantes duques, viscondes e condes e coisas do género, porque estavam acima dos interesses privados. Não é isso. Se queremos ter gente que, quando vai para um ministério, saiba o que é que lá vai fazer, tenha alguma experiência nessa área, temos que ter cuidado com este tipo de coisas, porque senão não temos ninguém que vá desempenhar cargos públicos. Isto é uma questão. A outra questão tem a ver com tudo o que se está a construir ou a desmontar à volta do governo do Partido Socialista. E reflete também as várias tensões dentro do próprio PS. Quando é o Pizarro, a paratiche do PS, beijamão do Costa, está tudo bem. O Pedro Santos, porque acham que o homem é de esquerda, não sei porquê, aqui Del Rey, tudo ao homem. Tendo em conta, por exemplo, uma das coisas... Estás a ser injusto comigo. comigo. Alberto Magalhães. Estás a ser injusto comigo. Deixa-me acabar. Há, por exemplo, uma das coisas que aparece é um fornecimento de material para um centro de formação por ajuste direto. Eu depois fui ver, e em Portugal, a empresa de que a família é sócia maioritária, não chega a ser maioritária, porque o resto é dos bancos, etc., mas de facto é a única que produz esse tipo de equipamentos no país. Portanto, há aqui algumas coisas que a gente tem que ter cuidado. A lei está mal feita. A lei está mal feita. Mas é lei. É lei,
a lei. Mas nós vivemos num Estado democrático de direito em que a lei prevê os erros da lei e as dúvidas. E é por isso que há uma coisa que se chama Tribunal Constitucional. E isto é, sem dúvida, uma das coisas que terá que chegar ao Tribunal Constitucional. Não chegou porquê? Porque Sua Excelência, o senhor Presidente da República, num dos poucos dias em que estava no país, decidiu que tinha havido um consenso alargado sobre aquilo e não era preciso perguntar ao Tribunal Constitucional nada. O que se prova que, para que não haja dúvidas em questões de algum melindre, porque isto é uma questão que é aplicada a todos os governos, será a todos os governos, porque as pessoas têm vida e têm família antes de serem ministros. E aqui, eu de vez em quando sinto-me mal, porque está aqui o Escardelho, com estas coisas. Eu não estou a defender o ministro A, B ou C. Estou a dizer que a lei é mal feita, propositadamente mal feita, penso eu, para que se perca tempos com a chicana política, em vez de se resolver os problemas principais. Não se fala em mais nada, senão nestas questões da ministra e do ministro, e se a ministra continua a ser amigo, se não sei quantos mais. Não se falam nas burradas dos ministros. Ninguém fala naquela completa estupidez de querer fazer outra vez um TGV para vir e coisas assim no género. Vai-se entretendo a rapaziada com fé de veres, que é para depois o resto passar ao lado descansadinho. Mas esta técnica não é nova. Sempre foi assim. Cada vez que há um problema grave no país, como neste momento, o problema da inflação, o problema de escolas com faltas de professores, os problemas do Serviço Nacional de Saúde, o problema das entradas nas carreiras médicas, já não se fala nisso. Fala-se de quê? Nos negócios dos familiares dos membros do governo. E andam aqui a tocar-nos violinos e nós, impávidos e serenos, irmos na conversa. Muito bem. É necessário olhar ao essencial. Eu quero lá saber dos 16 mil euros que a empresa do pai do ministro, que ele tem 1%, vendeu ou não vendeu por ajuste direto. Deixemos dessas coisas. Alguém alguma vez pensou ou fez contas a quanto é que se gastou por uma decisão completamente parva que foi sancionada pelo governo, como o fim da refinaria de Matosinhos? E agora estamos a pagar os combustíveis a que estamos. Sobre isso não se fala. Muito bem, Bento. Gostava alguma coisa a Pedro Nuno Santos ter prescindido do 1% na empresa da família? Penso que Nada. Não, mas eu acho que era eticamente mais reprovável ele passar o 1% para a mãe, ou para o pai, ou para a irmã, para depois mas voltar reprovável a passar para porquê? ele. Passava a cumprir a lei. O problema das leis não é só o que está escrito e do espírito, porque isso não alterava em nada a posição do cidadão. Deixem-me só dar 30 eu acho que é segundos mais importante, desculpa lá, Alberto, Temos... acho que é mais importante que isso uma lei que seja claríssima em relação ao período de nojo pós cargo público. Fizessem-na. Já está. Bento, agradeço. Eu tenho de passar ao Ricardo, momento, nós temos de terminar o programa e tenho de dar só 20 segundos. Não posso dar mais tempo ao Ricardo. Só se ele quiser momento, acrescentar algo e algum comentário ao que disse o Alberto e o Bento Anastácio. Então, Ricardo, é essa oportunidade. O meu pai dizia-me... Tem mesmo de terminar. Eu sempre fui um homem que gostei de me deitar tarde e de me levantar cedo, e o meu pai dizia-me: tudo bem, agora as coisas não podem, essas horas não podem coincidir, a hora de deitar e a hora de levantar não podem coincidir. Ora bom, isto quer dizer o quê? Que eu não venho carregado de má fé, nem trouxe para aqui este tema de discussão. Eu espero que os nossos ouvintes tenham entendido muito bem que eu não trouxe para aqui este tema de discussão carregado de má fé contra aqueles que desempenham o seu papel na vida empresarial e depois vêm a desempenhar cargos públicos, nem pouco mais ou menos. Agora, o que de facto estas coisas têm que ser muito claras, não podem deixar dúvidas. Sou pelo essencial em detrimento do acessório, mas há aqui aspectos que são gritantes e que roçam
apaticamente da pouca vergonha. Fica- E, portanto, fica- que haja a decência, análise do que haja Ricardo. decenha na política e no desempenho de cargos públicos Fica- também, e como na vida particular, naturalmente. Fica Uma coisinha que era só o desejo... último passo que eu queria deixar de há bocado, desculpa lá, porque o que nós temos que ver é o que vão fazer os senhores depois, e quando os senhores depois saírem do governo. Fica a pergunta. Não fica- pode fica a sair do pergunta. ministro das infraestruturas. Ficou para dono clara essa da- tua visão, da Ponte de Bento. Portugal. Ficou clara. Temos de terminar o Ator Tem Direito. Chegamos assim ao final do programa de hoje. De hoje, uma semana, cá estaremos de regresso com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal para voltar a falar sobre a atualidade. E, naturalmente, teremos muito para falar ainda sobre estas questões, seja do orçamento, seja da concertação social e muitas outras que certamente vão animar a sociedade nacional. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.